É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia! Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Vamos começar esse dia na presença do nosso Pai querido, meditando um pouquinho sobre dois inimigos que lutam dentro de nós: a justiça e o pecado. A justiça e o pecado. Por quê? Porque a justiça de Jesus Cristo foi colocada em nosso espírito regenerado. Se nós somos do nosso amado Jesus, se Ele nos regenerou e nos deu uma natureza nova, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quando as pessoas leem esse texto, eles falam assim: ih, Deus, pastor, as coisas velhas na minha vida não passaram, não. Que as pessoas estão pensando que o apóstolo Paulo está falando das coisas exteriores. Não, ele não está falando de coisas exteriores, ele está falando de coisas do Espírito. Então, lá nesse Espírito regenerado, se foi regenerado mesmo, a gente nasceu do alto, a gente nasceu foi de Jesus, a gente nasceu foi do Pai eterno. Então, lá nesse Espírito, já não existe mais as coisas velhas da criação passada. Que criação passada? A criação primeira, a criação em Adão. Mas agora todas as coisas novas foram colocadas no Espírito, para que não haja o quê? Quais são as coisas velhas? As coisas velhas eram o pecado, a indignidade, a inferioridade, a morte, a separação de Deus, a ausência da glória de Deus. Essas são as coisas velhas que passaram. O que foi colocado nesse Espírito? Agora esse Espírito foi colocado incorrupção. É uma semente incorruptível. Neste novo Espírito foi colocado vida eterna. A vida eterna foi colocada dentro desse Espírito. O que mais que foi colocado lá? Foi colocado justiça. Justiça. Onde existe justiça, não existe mais pecado. Eu quero que você viva esse dia com essa concepção de que no teu glorioso Espírito regenerado não existe pecado. Existe pecado num treinamento externo da mente, do subconsciente, de um corpo que é treinado segundo o subconsciente da antiga criação. É aí que existe um tal de pecado, mas não no espírito. Nesse subconsciente treinado, que Satanás ainda tenta manipular, é que a Bíblia chama de carne. A natureza carnal é esse treinamento subconsciente que o inimigo ainda tenta manipular. E Paulo está falando isso no capítulo 6 de Romanos, essa guerra. Ele diz assim no capítulo 6 de Romanos, versículo 12 e 13, ele diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que ele diz isso? Porque a gente precisa considerar com a cabeça algo que aconteceu de fato, em espírito.
como a nossa cabeça não morreu para o pecado de fato, a nossa cabeça ela não experimentou essa transformação radical, muitas vezes o cristão pode pensar que ele está vivo para o pecado. Por que ele pode pensar isso? Porque ele sente tentações, ele sente desejos, ele sente erro, ele sente vontade de dar um soco em alguém quando alguém o ofende. Ele não sente tudo isso? Ou ele deixou de sentir essas coisas? Ele não sente, muitas vezes, quando uma pessoa pratica uma injustiça, vontade de pisar no outro, vontade de... essas coisas da guerra, da externalidade, do pecado, da maldade, ainda está operante num subconsciente que se chama carnalidade. Mas o apóstolo Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mentalmente como mortos para o pecado. Por quê? Porque vocês já estão mortos para o pecado. É o que ele diz no versículo anterior, versículo 8. Aliás, versículo 7 e 8, ele diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está vendo só? Nós estamos mortos para o pecado, portanto estamos justificados. Por quê? Porque a morte liquidou a nossa dívida. A morte de quem? A morte de Jesus. Se você ver o contexto, você vai perceber que Jesus morreu para o pecado em nosso lugar. É substitutivo. Se ele morreu em meu lugar para que o pecado fosse completamente punido, né? Punido, e eu pudesse ser justificado do pecado, isso já aconteceu. Aleluia. É profundo, não é? Se o meu pecado já foi punido em Cristo, nele, não em mim. Eu nunca morri fisicamente, mas Jesus morreu física e espiritualmente em meu favor. Ele levou a punição divina que deveria ser aplicada à minha vida e à sua, para que a gente, em vez de receber a punição, a gente receba justificação. Em vez de receber punição, nós recebemos justificação, justiça. Então olha a troca gloriosa que Jesus fez. Ele levou sobre ele o meu pecado e o teu pecado eterno, para que em troca ele dê a justiça que era dele, ele possa dar a mim e a você. A justiça. Entende? Então agora você tem que entender o seguinte: Paulo está dizendo, perceba como que essa dinâmica de troca tem que acontecer no teu coração todos os dias, no teu entendimento, para que você não viva uma vida segundo a carne, segundo aquilo que o pecado ensinou tua cabeça. Por quê? Porque você pode não querer admitir isso, mas é uma grande verdade. O pecado e Satanás ensinam o ser humano a pensar. Você pensa que não? Todo o processo de raciocínio errado são processos de ensino diabólico através dos sentidos humanos. Não é um pensamento segundo o que Deus estabelece, mas segundo aquilo que o inimigo estabeleceu por causa do domínio que ele ganhou sobre os seres humanos, enquanto ele, Satanás, ele ganhou domínio por causa do engano. Ele enganou Adão e Eva e ganhou domínio sobre eles. Então ele passou a ensiná-los a pensar e a sentir. Aí chega Jesus, o último Adão, Jesus é chamado o último Adão. Esse Adão glorioso, o segundo Adão espiritual, esse de Deus, esse Cristo, ele vem para resolver essa parada cósmica. Eita maravilha. E ele então se reveste da natureza humana. É tão importante isso, queridos, saber por que Jesus encarnou.
Ele encarnou para que ele pudesse ter a autoridade de falar como um ser humano, de estar no lugar de um humano e de representar a Deus, de representar o humano, aliás, perante Deus, de maneira perfeita. É por isso que Jesus teve que encarnar, para que ele pudesse, para que Deus pudesse pensar pelo menos um ser humano que pudesse nos representar diante de Deus. Porque a gente não tinha. Antes de Jesus, a raça humana estava toda caída e manchada pela queda, separada de Deus. Deus teve que mandar um humano perfeito. Aleluia. Nascido de mulher, mas gerado por Deus, sem a mancha da mulher. Eu não vou ter tempo de explicar isso para você. Mas você precisa entender que, embora Jesus tenha nascido de Maria, o pecado que estava originalmente na Maria não passou a Jesus. Porque eu não vou ter tempo de explicar, mas eu posso dar uma dica para você. Porque o sangue da mulher, isso foi descoberto recentemente pela ciência, não passa para o feto, para a criança. É o sangue do macho que passa. Isso foi descoberto recentemente pela medicina. Entende? A mãe não gera o sangue. Quem gera o sangue é o macho. E o sangue da mãe não passa para o filho. Portanto, o sangue que Jesus recebeu nele não era o sangue de Maria, era um sangue puro, gerado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o sangue de Jesus não estava contaminado pela humanidade de Maria, pelo pecado original que estava em Maria. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que Jesus teve que vir como um humano perfeito. Se ele tivesse sido manchado por um sangue ancestral, ele já não podia fazer a obra que ele fez. Entendeu? Isso é muito profundo que eu estou falando aqui. Não vou ter tempo de ensinar, mas eu vou te dando uma dica já. Pesquisa isso. Se você tem dúvida, você pode pesquisar até na internet e você vai perceber que o sangue, né, do feto que está sendo gerado numa mãe não recebe contato com o sangue materno, porque ele é gerado pela semente masculina. No caso de Jesus, não havia homem, né? Jesus não foi gerado por um homem masculino, ele foi gerado sobrenaturalmente. Ou seja, o próprio Deus gerou esse sangue de maneira gloriosa e sobrenatural em Jesus, para que esse sangue pudesse ser perfeito, a perfeita oferta diante de Deus, sem pecado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse Jesus substitutivo, esse Jesus que morreu para que nós pudéssemos ter vida abundante, ele fez isso também de uma maneira gloriosa em nosso espírito, para que nós possamos ter uma ligação perfeita com Deus, em justiça perfeita. Então existe uma parte em nós que é fraca, que está sujeita ao pecado, mas existe uma parte em nós poderosíssima que não está sujeita ao pecado. É o que Paulo está falando nesse texto. Eu vou terminar o áudio. O que eu quero chegar no final aqui para você entender? Eu quero dizer o seguinte: existe em nós duas dimensões completamente separadas, o espírito e a carne. Entende? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a partir de agora, em Jesus, você tem que aprender a apresentar essa dimensão frágil da alma e do corpo todos os dias ao Espírito, para que você seja vencedor. É o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: não apresenteis os vossos membros ao pecado. Qual pecado? Esse pecado que está aí de alguma maneira como uma programação
de computador lá no subconsciente humano. Não apresente mais a vossa mente a esse tipo de coisa. Não continue apresentando o teu modo de pensar a isso. Porque aí o pecado que está tão treinado perde o acordo que ele precisa. É o que ele está dizendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Por quê? Porque o pecado que está incrustado lá no interior da alma, ele ainda gera concupiscências. O que são concupiscências? São impulsos. Entende? São impulsos, são desejos, são inclinações. Impulsos é o seguinte: Deus fala assim, filho, eu te dou um fruto do Espírito chamado amor. Mas o impulso do pecado é o inverso. Entende o que eu quero dizer? O impulso do pecado é vingança, é raiva. Entende? O impulso do pecado é querer fazer justiça com as próprias mãos, é não se submeter. O impulso do pecado é rebeldia, é ser rebelde. Veja como que são impulsos totalmente contrários à natureza bendita e santa e mansa e gloriosa que Deus plantou no Espírito. Entende? Essas são as concupiscências do pecado. São inclinações, são desejos. Tem gente que pensa que o pecado só gera desejo na área sexual, né? Não. O pecado gera inclinações em todas as áreas, e você precisa entender que se você não andar segundo o Espírito, você vai estar obedecendo uma natureza completamente torpe. Por exemplo, o materialismo é uma tendência carnal e pecaminosa. A pessoa só pensa em dinheiro, em materialidade, em cobiça. Por causa de dinheiro, as pessoas se matam. Por causa de coisas materiais, as pessoas passam por cima de pai, de mãe, de irmão, de filho, né? Essa cobiça do pecado, é isso que Paulo está falando aqui, são concupiscências. Então diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele não pode continuar reinando, presidindo, determinando, me mandando o que fazer. Eu não posso mais viver essa vida diabólica de impulsos. É como se o pecado fosse um mestre e eu fosse aquele escravinho que obedece a esse mestre poderoso. Não. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, porque se eu apresentar os membros da minha mente, do meu corpo, dos meus pensamentos e sentimentos ao pecado para serem instrumentos de iniquidade, adivinha o que, cara? Eu vou ser um pecador mesmo sendo crente. Essa coisa vai me dominar e vai me impulsionar violentamente na direção do mal. Não se engane. Não é porque Jesus me regenerou, entendeu, que eu não posso ainda apresentar os meus membros ao erro. O que Paulo está falando é o seguinte: não façam isso, porque senão vocês vão experimentar uma violência contra a sua real natureza. Entende? Depende do território que você apresenta a tua alma, a tua mente, o teu coração diariamente. Você terá o fruto adequado. Se você apresentar a tua mente, primeiramente, a primeira apresentação é a da mente. Todos os dias você tem que estar numa cadeirinha em silêncio e falar: Pai querido, eu quero apresentar primeiramente a minha cabeça, meu entendimento, ao teu Espírito e à tua palavra. Eu não quero mais pensar de acordo com as sensações físicas. Eu quero pensar de acordo com o Espírito e a palavra de Deus. Essa é a primeira apresentação, a da mente. Amém? E depois o corpo. Apresente o teu corpo a Deus como instrumento de justiça e não de pecado. Você não levanta para pecado. Você acorda todos os dias para a justiça que habita em você, para essa glória
Para essa coisa linda da justiça, porque é essa justiça que já está plantada que gerará a santidade, que é uma outra coisa. Muitos crentes querem ser santos, mas não entendem que essa santidade ela é um subproduto, ela é uma consequência natural da justiça. Então, o que eu estou passando para você? Eu estou passando a imagem verdadeira na tua cabecinha, para você entender que se você quiser ser santo, viver uma vida livre de pecado, impureza, imoralidade e de todo tipo de coisa errada, você tem que se apegar poderosamente com uma coisa chamada justiça, que já está operante em você. A santidade ainda está para ser operada. Entende o que eu quero dizer? Neste dia que você está vivendo, a santidade será praticada, mas a justiça não será praticada, ela já está operada, ela já está produzida, já está implantada. Justiça é uma coisa permanente, santidade é uma coisa contínua que eu pratico. Entende? São coisas diferentes. Santidade é a operação da justiça numa base constante no meu comportamento. É a justiça em ação. Santidade é a justiça do Espírito manifestada em ações, com palavras, atitudes, gestos, ações. Entende? Santidade é um produto da justiça. Como é que a gente consegue isso? De maneira automática, quando a gente se submete. Não é força de vontade, não. Não é aquele esforço. Não, se submeta ao território certo e você terá poder glorioso para viver o que Deus estabelece. Entende? É o que Paulo está dizendo. Entendeu? O pecado não terá domínio sobre vós, está escrito no versículo 14, porque você está debaixo de um princípio chamado graça, que é capacitação gloriosa do Espírito Santo. Você não precisará fazer força, você receberá isso de uma maneira muito gloriosa e preciosa para viver a nova vida. E essa nova vida é cheia de paz, de alegria e de vitória sobre todos esses impulsos malignos e satânicos que o pecado gera. Entendeu? Aleluia! Pense nisso hoje para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe esse áudio e deixe seu comentário. Amém. Deus te abençoe.